Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Graça e a paz a todos vocês. Hoje, a nossa escola bíblica discipular será gravada, né? Não transmitida ao vivo, mas vamos lá. Eu convido você, meu querido e minha querida, a manter a sua Bíblia aberta para o estudo, junto com o seu caderno de anotações, sua agenda, no capítulo 8 de João, porque nós iremos ver algumas coisas interessantes aqui. O capítulo 8 de João, você sabe, ele é riquíssimo em informações, mas nós vamos tratar inicialmente do encontro de Jesus com aquela questão da mulher adúltera. A partir do versículo 1, Jesus, no entanto, do capítulo 8, a partir do versículo 1 de João, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos parar por aqui, porque o nosso estudo começa, a nossa palavra da escola bíblica discipular, começa exatamente com esse encontro de Jesus com a mulher. Jesus não se encontra apenas com a mulher adúltera, Jesus se encontra com os escribas, os fariseus, a mulher adúltera, os discípulos estão ali. É o encontro de Jesus com a própria natureza humana, não é? E esse encontro de Jesus, esse momento revelam coisas muito importantes, não é? Primeiro, claro, a primeira coisa é que Deus sempre se encontra com a natureza humana. A natureza daquela mulher era pecaminosa, a natureza daqueles homens eram religiosas e condenatórias, né? Os discípulos estão ali aprendendo, o povo desejando aprender. A natureza de todos ali era uma natureza de ovelhas que precisavam ser guiadas por um pastor. Então Deus se encontra sempre com a natureza humana, e desse encontro sempre há consequências ou benéficas ou negativas para qualquer pessoa. A segunda coisa que a gente precisa ver, que a gente percebe, é que Deus se encontra com os interesses parciais dos seres humanos, não é? A mulher está ali, obviamente, ela não quer ser morta, ela não quer ser condenada, mas o desejo parcial dela é de não ser morta, de não ser condenada, e necessariamente não foi o desejo de não continuar em adultério. Os fariseus, os escribas estão ali, não é? Desejosos de cumprir, entre aspas, a lei, mas o homem que deveria também ter sido levado junto com ela não foi. Então eles livram o homem, de alguma forma o homem escapa, né? Eu já falei sobre isso algum tempo atrás, né? E eles levam parcialmente apenas uma pessoa. Quer dizer, isso não é possível, não seria possível condená-la com base apenas no testemunho de outras pessoas, em cujo os dois, né, não tivessem sido levados diante do tribunal ou do próprio sinédrio ou de qualquer pessoa. Então, essa parcialidade humana em
em tentar dar um jeitinho para resolver o seu problema, eliminar a culpa dali, resolver uma situação daqui, mas não levando em consideração o todo, apenas a maneira parcial, apenas o meu lado, apenas a minha ótica, apenas a minha perspectiva, Deus também se encontra com isso. E normalmente quando Deus se encontra com essa parcialidade das intenções dos homens, há um choque. O terceiro encontro de Deus é Deus se encontra com as intenções humanas, não é? Uma coisa é os interesses e a outra coisa são as intenções. O desejo mais profundo que estava ali dos escribas e dos fariseus era de matar. O desejo mais profundo daquela mulher era de sobreviver, de escapar. Então, Deus se encontra com as intenções dos homens. Os seres humanos, todos nós temos intenções. Essas intenções às vezes são ocultas ou manifestas, mas Deus também se encontra com essas intenções. E quando Deus se encontra com essas intenções, também há choque, né? Sempre haverá choque. Quando lemos esse texto desta maneira, nós precisamos entender como é que nós podemos aplicá-lo à nossa vida no dia a dia. Esse texto, com tudo isso que nós lemos até esse momento, ele nos apresenta algumas lições espirituais válidas para o nosso dia a dia. A primeira lição válida é que ninguém está isento do pecado. O pecado atinge a todos, ninguém é inocente. Não existe inocentes diante de Deus, existem inocentes diante da lei, diante da lei que pune, diante do crime, né? Aí sim, é inocente judicialmente, mas não há inocentes espirituais, nenhuma criança, ninguém nasce inocente diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23. Ninguém está isento do pecado. O pecado atinge a todos. Ninguém é inocente. Essa é a primeira aplicação, porque nós precisamos entender isso. Quando nós aplicamos essas verdades, essas lições, aquilo que a gente lê sobre Jesus, a gente percebe que o pecado atinge a todos, inclusive a nós. A segunda lição espiritual que a gente precisa aprender é que não há classificação de pecado. Pecado é pecado. Ela era adúltera, mas a intenção deles também era pecado. E Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, não importa o tipo de pecado que estava no coração daqueles homens ali, o fato é que nenhuma daquelas pessoas era livre de pecado. Consequentemente, nenhuma daquelas pessoas, por menor que fosse o seu pecado não poderia condenar o pecado da outra pessoa. Portanto, não há classificação de pecados. As pessoas ficam muito complicadas nos nossos dias com as questões da homoafetividade, das questões da LGBT, a questão do aborto, isso, e parece que são assuntos delicados. Para Deus não. Para Deus tudo é pecado. A homoafetividade, a escolha sexual equivocada, a agenda LGBT, a agenda do racismo, racista, a agenda do aborto, tudo isso para Deus é pecado, na mesma qualidade de uma mentira, de uma malícia, de uma palavra negativa. Para Deus não há pecados capitais. Todos os pecados são capitais, porque no fim todos os pecados levam à condenação eterna se nos mantivermos neles. É simples, não há classificação de pecados. Pecado é pecado. A terceira lição espiritual que a gente tira é que o ser humano sem a graça de Deus é insensível. Eles eram insensíveis. A mulher também era. Não é? O ser humano sem a graça de Deus é insensível. Os fariseus estavam dispostos a matar a mulher para encontrar algo de acusação em Jesus. A intenção de matar a mulher era para acusar Jesus. Né? A intenção da mulher era se livrar disso, mas não estava dizendo que essa pessoa estava querendo deixar de fazer o que estava fazendo. Todas as pessoas, em algum momento, sem a graça de Deus, elas são insensíveis, sem Deus em suas vidas. Eu vi uma reportagem, uma espécie de documentário, alguém perguntando num campus de uma universidade, se não me engano já falei sobre isso,
perguntando para as pessoas ateístas, por exemplo, numa hipotética situação em que uma vida humana de um desconhecido e a vida do pet daquela pessoa estava em risco, né, e ele só podia salvar uma pessoa, o seu pet que tanto amava ou o ser humano desconhecido. A maioria dos jovens em universidade, declarando-se ateístas, não tiveram dúvida em dizer que salvariam o pet. A vida do pet era mais preciosa que a vida humana, né? As pessoas sem Deus ficam insensíveis, né? Não há nenhuma outra alternativa. As pessoas sem a graça de Deus são insensíveis. Matar não é problema. Destruir o outro não é problema. Puxar o tapete da outra pessoa não é problema para quem não tem a graça de Deus. É natural para essas pessoas. Faz parte do seu modus operandi, né? E a gente precisa entender isso. A gente tem que levar e compreender estas coisas. A gente não pode se surpreender com o que as pessoas fazem, porque elas não têm a graça de Deus. A quarta lição que a gente aprende nas questões espirituais é que quem julga também é julgado, né? Com a medida com que medimos, também seremos medidos, como já Jesus próprio disse em Mateus 7, de 1 a 2. Né? Aquele que julga, os fariseus que estavam ali julgando a mulher, foram julgados por Jesus. E eles não conseguiram responder a Cristo. Né? Da mesma forma, a mulher também foi julgada por Cristo. Não foi condenada por ele, mas foi julgada por Cristo. Julgada por Cristo, considerada pecadora, mas recebeu graça perdoadora, mas ao mesmo tempo aquele que disse que liberava ela do seu pecado, disse para que ela não cometesse mais pecado. Não é um juiz injusto, né? É um juiz correto. Ele diz, olha, o que aconteceu com você são as consequências naturais da tua escolha de vida. Para que isso não aconteça de novo, não faça mais uma vez. Não faça de novo. Vai, não peques mais, né? E aí vem a esteira da quinta conclusão e aplicação desse texto nas nossas vidas. Ser perdoado ou perdoada por Deus não é licença para pecar, ok? Ser perdoado é ser livre do pecado e não livre para pecar. As pessoas parece que a geração confunde um pouco, né? Ser perdoado não é licença para continuar pecando, né? Ser perdoado é ser livre do pecado e não livre para pecar de novo. Por isso Jesus disse, vai, não te condeno, te perdoo dessa vez, mas não peca mais. Ok? E na esteira do capítulo 8 de João, nós vamos ouvir uma série de declarações de Jesus que vai até o versículo 58. Eu acho isso maravilhoso, porque essas declarações de Jesus, após esse encontro, Jesus começa a falar coisas muito espirituais, né? E essas coisas são fantásticas. Por quê? Porque elas são dogmas. Dogmas são elementos de fé imutáveis. E nós precisamos estar, hoje mais do que nunca, firmes nesses elementos, nesses dogmas da nossa fé cristã. Né? Versículo 12, por exemplo, Jesus já disse que ele é a única luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Não é? O versículo 19 vai dizer que para conhecer a Deus tem que conhecer Jesus. Né? Deixe-me ler para você aqui, abrir aqui a escritura, no versículo 19. Ele disse assim, no versículo 19: então lhes perguntaram, onde está o seu pai? Os fariseus perguntaram para Jesus. Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim, não conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Né? Então, para conhecer a Jesus, para conhecer a Deus, tem que conhecer Jesus. Se você não conhecer Jesus, você não conhece o Pai. Ok? No versículo 24, né, Jesus diz que o pecado traz a morte. Né? Qual é a consequência do pecado? A consequência do pecado é a morte. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Não é? Versículo 32, a verdade tem poder de libertar, conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 33, a verdade que liberta é o próprio Jesus, né? E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Versículo 41 e 42, Jesus fala uma declaração muito forte, que na contramão da humanidade, da declaração de algumas pessoas, Jesus está dizendo que Deus não é o Pai de todos.
Versículo 40 e versículo 41, mas agora vocês estão querendo me matar, disse Jesus aos fariseus. A mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse assim, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, mas não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por isso vocês não compreendem. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês não são capazes, vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que Deus não é pai de todos. Muito forte isso aí, né? E o diabo é pai de alguns, né? E coloca neles a sua própria natureza. Outra verdade, outro dogma, nem todos são de Deus. Versículo 47, Jesus disse, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Portanto, nem todas as pessoas são de Deus. Isso é um fato falado por Jesus, portanto é um dogma de fé, né? A palavra de Jesus livra da morte, versículo 51, né? Ele diz assim, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna, a morte eternamente, não verá a morte eterna, ou seja, vai ter eternidade. E por último, uma declaração fantástica de Jesus, ele é eterno, ele é pré-existente, do versículo 56, né, em diante, diz assim, Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, ele viu esse dia e ficou alegre. Quando o Abraão viu Jesus? Naquele momento lá do cordeiro que ele ia matar o Isaac. Né? Então os judeus perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Fez uma declaração de pré-existência e uma declaração de eternidade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que interessante, tudo isso no capítulo 8 de João. Olha que verdades profundas. A partir de um encontro de Jesus, né, o encontro de Emanuel, Deus conosco, com a natureza humana, após chocar esse encontro que choca a natureza humana, que bate de frente contra a natureza humana e cria reações. Depois Jesus então faz declarações que são profundas, que são sérias, que são graves e que todos nós, enquanto cristãos e cristãs, devemos manter em memória e jamais esquecer, porque os dias são maus. O neopaganismo está aí se disfarçando de cristãos, antigos deuses, o antigo animismo, o antigo politeísmo, não é? A deusa e todas as outras bobagens ridículas que foram destruídas pelo tempo, né? E pela fé cristã, estão aí retornando agora com capa cristã, e a gente precisa manter firme a declaração da fé, da nossa convicção da própria Escritura. Ok? Meu querido e minha querida, esta era a palavra que eu tinha para você nesta manhã na Escola Bíblica Discipular. Deus te abençoe. Nos vemos no culto da noite presencial. Contamos com a sua presença para a celebração desta noite em nome do Senhor. Deus te abençoe e fique na paz.